Bem-vindos! Esse é o nosso primeiro vídeo aqui para o canal Cartas Psicografadas Mari e Dani. Seja membro. Esse conteúdo exclusivo para vocês. Eu sei que vocês são membros para apoiar o canal, mas a gente quer presentear vocês com esse conteúdo, trazendo o Dani aqui, que vocês pediram tanto. E hoje o Dani vai contar um pouquinho da história dele, da mediunidade, que eu sei que vocês gostam muito de saber da história, né, da gente, vocês sempre perguntam na live. Então conta um pouquinho, amor, como começou a sua mediunidade, na infância. Bem, vamos contar um pouco aqui, né? Já que a gente vai participar do canal, vamos contar como as coisas deram meio origem. Tudo começou quando eu era bem pequeno, acho que com 5 anos. Minha mãe relata desde muito cedo, desde que eu era muito, que eu não tenho lembranças, mas a minha mãe relata períodos de mediunidade em mim. E foi quando eu tinha, acho que mais ou menos uns 10, 11 anos, daí isso se tornou muito forte, eu conseguia ver muita coisa, sentir muita coisa, sempre estava muito irritado, né, porque É era clarividência, né, amor? Via os clarividência, espíritos, tinha influência espiritual. muita influência espiritual, achava que os pensamentos que eram das outras pessoas, ou dos espíritos que me obsediavam, eu achava que eram meus esses pensamentos, e no caso não eram, mas eu sofri muitos anos com isso, até que a minha mãe, te amo, mames, me levou para o centro espírita aqui da cidade, Bezerra de E Menezes. graças a Deus que a sua mãe te levou, porque você pôde me explicar quando eu comecei a psicografia, porque eu achei que eu tava, né? Ele pôde me instruir, porque já tinha esse conhecimento, eu não tinha conhecimento, né? O que a gente percebe é que a espiritualidade ela prepara uma geração ou 2 gerações antes. Foi preparada a sua avó. A minha avó foi preparada para preparar a minha mãe, para minha mãe me preparar para chegar talvez nesse momento, que seria um momento importante, né? Onde a gente está aqui compartilhando com vocês essa história e ajudando vocês, né? Compartilhando as nossas experiências, né? E meio que contando a história de como começou o Cartas Psicografadas. E aí depois a infância foi muito, né? Você à noite, né? Via muito assim, espíritos, né? Ainda mais no período da noite, né? Com a meia luz, né? Que eles chamam, sempre era uma coisa que eu ficava muito assustado, né? Uma criança tinha muito medo e não tinha com quem conversar sobre isso, né? Isso é uma coisa... Por isso que a gente sempre fala que quando a gente tiver os nossos filhos, né? Eu já tenho o Breno, mas eu não tinha conhecimento espiritual. Agora que se a gente for ter outro filho, né? A gente vai ensinar desde criança que é extremamente natural, que tá tudo bem, pra criança não ficar apavorada, porque as crianças vêm todas médiums, né? Assim, principalmente agora que a gente tá tendo muito relato de mães, assim, que tem as crianças que são médiums já todo mundo é médium, né? Mas que já tem desenvolvido a mediunidade desde pequeno. O Dani foi assim, né? Exatamente. Já tinha, já. E a sua mãe foi procurar espiritualidade no centro espírita por causa da sua mediunidade, né? Foi exatamente, né? Porque uma coisa a criança começa a falar, né? E dá um relato, dá 2 relatos, 3, daí a mãe começa a ficar de olho, né? Começa a perceber que realmente não é invenção, né? Não é imaginação, tal. É uma sensibilidade, uma sensibilidade que... De clarividência, né? De clarividência, e quando é criança, a mediunidade, eu não sei o porquê, mas ela é muito mais forte, assim. Você consegue ter desdobramentos muito mais fáceis. Eu acho que é por causa do reencarne, quando você reencarna no nascimento, você vem já, a maioria das crianças já vem com as lembranças de vidas. Ah, interessante que você falava isso pra sua mãe. Nossa, tadinha da Ed, ela até contou pra gente, a mãe dele, que ele falava, você não é minha mãe, ela ficava triste, depois ela foi entender que ele tinha memórias de vidas passadas. Então, até os 7 anos acontece isso. Aí, depois dos 7 anos, vai dando uma melhorada. No meu caso, foi assim. Vai dando uma melhorada. O teu, acho que nunca, né? Acho que o teu nunca... Não, melhorou. Durante o período da adolescência, melhorou bastante. Por quê? Porque ela te levou no centro, você teve maior conhecimento. Conhecimento liberta, deixa a gente mais tranquilo, né? Conhecimento liberta, isso é verdade. Depois que eu comecei a frequentar o centro, percebi que tinham mais pessoas parecidas comigo, isso já deu uma libertação, né? Isso aí foi com uns 15 anos. Daí a gente começou a frequentar o centro, a minha mãe trabalhou de voluntária lá durante muitos anos, então ela viu muitos casos, ficou sabendo de muitas coisas e conseguia aplicar lá em casa.
Mas eu, como um adolescente muito rebelde, não quis participar do centro igual ela participou. Verdade. Daí a coisa foi passando, até eu tive um problema de saúde. Grave, né? Muito grave. E daí sentia muitas dores, daí as dores não passavam. Daí a gente vai procurar a espiritualidade. Assim, não é pelo amor, é pela dor. Pela dor. E eu fui pela dor. Até que eu encontrei o meu mestre de Reiki, um cara que eu gosto muito, um grande amigo meu. Seu Fernando. Seu Fernando. A gente vai jogar a foto dele aí. Verdade, né? Seria bom. Seu Fernando. Mas conta antes de você encontrar o seu Fernando, como é que ele te iniciou lá no Reiki, né? O seu Fernando, que foi o meu mestre de Reiki, que me ensinou, me passou todo o seu conhecimento e ele era o meu refúgio, né, de espiritualidade. Quando eu tinha dúvidas e precisava saber coisas que as outras pessoas não sabiam, eu buscava o seu Fernando para conversar. Que é um super médium também, seu Fernando. Não, o seu Fernando é um super médium. Ele deu várias previsões pra gente e essas previsões estão se cumprindo. Que chama pré-ciência, mediunidade pré-ciência, imagina. E ele até falou umas coisas pra mim que a gente espera acontecer, né? A gente tá só esperando. Mas conta como que foi a experiência com a sua avó no dia. Tão legal essa história, eu acho tão legal, acho que eles vão gostar de saber. Que a sua avó te aplicou o jorei e aí você chegou lá. Ah, é verdade. É legal isso. Eu ia muito no seu Fernando porque o seu Fernando tirava a minha dor, né? Que eu sentia, e eu ia lá. E um dia eu tinha prova na faculdade e eu já gostava muito do reiki, já gostava muito da energia, já sentia, porque era uma coisa que eu sentia. Eu pensei, a primeira vez que eu recebi o reiki, eu pensei, nossa, eu acho que é o mais próximo que eu consegui chegar perto de Deus. Que bonito. Foi através dessa sessão de reiki que o seu Fernando tinha feito em mim, tipo, a primeira sessão. Te equilibrou, né? Me equilibrou. Ele me botou no eixo, me deixou tranquilo. Foi uma experiência maravilhosa. E daí eu tava tendo provas na faculdade. Daí já depois conhecendo o seu Fernando há 2, 3 anos, indo lá sempre, conversando com ele. Eu estava fazendo faculdade e eu tinha uma prova muito difícil. E a minha avó, ela ministra jorei. Que é da religião messiânica. Né? Que é outra religião, não tem nada a ver com o espiritismo. Exatamente. Eles aprendem a posição das mãos no jorei, mas é praticamente parecido com o reiki, só que não tem a comprovação científica como o reiki tem, mas é o mesmo conceito de imposição das mãos. Hoje a gente entende que as técnicas são semelhantes. São semelhantes, mas com conceitos diferentes. Sim. E nisso eu passei na casa da minha avó, ela me ministrou jorei, e eu fui pro seu Fernando. Eu cheguei na casa do seu Fernando, o seu Fernando falou, ele me ministrou reiki e falou, caraca, sua energia está maravilhosa, o que você fez, né? Bendita Voraci! O que você fez? Eu falei, seu Fernando, eu tô gostando mais dessa área, né? Gostando mais dessa parte da energia. Daí ele falou, você não deseja aprender o reiki? Eu falei, lógico que sim. Na época eu não tinha nem ideia, né, do que seria, né? E eu falei, lógico que sim. Então ele falou, então você vem aqui no final de semana que eu vou te iniciar e vamos começar os trabalhos com o reiki. E sempre que eu precisar, ele dizendo, sempre que eu precisar, você vem aqui e me aplica reiki. Eu estou precisando. Você já aplicou o reiki nele? Já? Já, umas 2, 3 vezes. Sério? Ai, eu não sabia disso. Tô sabendo junto com vocês. Sério? O velho puxa energia assim do você. Quase te deixa em coma. Aplicar reiki no mestre é bom, hein? Ele quase te derruba. É muito poderoso, Fernando. E foi graças ao seu aprendizado que depois, quando eu estava vivendo a mesma questão que você, um desequilíbrio mediúnico, não sabia muito bem como lidar com isso, que aí você me apresentou o reiki. Eu lembro até hoje que eu tava com muita dor de cabeça, e aí e você já tava aplicando reiki em mim, né? E eu falei, ai amor, no carro, lembra disso? Aí eu, ai amor, me aplica reiki aqui na minha cabeça. Aí você fez assim, com a minha mão própria, você pegou minha mão e fez assim, ó. Não é você que pode tirar a sua dor. Lembra disso? E aí eu apliquei a mão e você falou, passou! Aí eu ia aprender o reiki e estamos aqui onde nós estamos hoje por causa disso, né? Foi muito importante essas pessoas na nossa vida. Conheci a Mary, né? A gente começou a namorar e daí eu contei pra ela
E ela gostou muito. Nossa, eu pirei. Ela não tinha muito conhecimento na época, né, muitos anos atrás, não tinha né? nada de conhecimento. E daí, hoje em dia, ela se tornou mais do que o mestre dela. Nada. Está bem mais mediúnico. Bem mais mediúnico. E daí o reiki entrou em nossas vidas, né? A Mari também começou a aplicar o reiki. E através do reiki que foi que conseguimos desenvolver hoje a nossa mediunidade, que aqui apresentamos para vocês no canal. Sim. Com as cartas e muitos mais vivências e aprendizados, sim, né? Com os cursos e tudo mais. Vocês viram, gente, um pouquinho da história aqui do Dani, mas daí nós vamos tirar muita coisa, viu? Porque tem coisa aí. Esse é só o primeiro vídeo, tá bom? Só o primeiro vídeo, pessoal. Eu vou fazer aqui o papel de vocês, de ficar perguntando, Dani, conta isso, conta aquilo. É muito bom estar participando aqui e estar contando as experiências. Estou um pouco tímido, né? Nosso primeiro vídeo aqui. Que nada. A Mari já tem bastante mais experiência, mas a gente vai tentar passar da melhor forma possível. O importante é você estar aqui, o pessoal adora você já. Todo mundo pede, o Dani. Que eu sempre falo que você foi um papel essencial para que eu estivesse aqui hoje, para que eu pudesse estar, a gente pudesse estar aqui trabalhando e fazendo esse trabalho, né? Foi essencial que você aparecesse na minha vida, assim, que eu acho que foi preparação divina, né, amor? Obrigado, amor. Eu também sou muito feliz. Meu mestre, imagina a cara! Estou muito feliz também que você apareceu na minha vida, amor, senão também nada disso teria acontecido. Então é a somatória das nossas duas vidas aqui, que a gente tenta agora passar o que a gente vive, né? Sim. Como a nossa vida melhorou, tanto como casal, sim. como pessoa, né? Como tentar deixar de ser uma criança e se tornar um adulto mentalmente, né? É verdade, emocionalmente. Também. Não é assim tão fácil, né? Mas a gente vai aprendendo e é prazeroso a gente estar junto, né? Vivendo tudo isso junto. E a gente vai trazer para vocês essa experiência, porque eu tenho certeza que todos vocês vão se identificar, né? Porque todo mundo às vezes vive alguma coisa, que nem ele falou da infância. Eu tenho certeza que alguém deve ter tido algum contato mediúnico na infância, na adolescência. Então acho que é muito interessante, tá? Muito interessante. Quero agradecer. Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, Até o próximo vídeo. Tchau, Prometido, Mary. Vai estar aqui de volta, né? Vou estar aqui, Mary. Então tá bom. Estarei. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.